seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador brasileiro de cada idade. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Não esqueça também de seguir o Enciclopédia Futebol nas redes sociais. Lá a gente está postando diariamente curiosidades e estatísticas sobre jogadores do Brasil e do mundo. Os links das nossas páginas estão na descrição. Começamos com o jovem Endrick, de apenas 16 anos de idade. O atacante pertence a Palmeiras e tem acumulado jogos impressionantes pelas categorias de base do clube. Além de ter uma média alta de gols, uma das coisas que mais chama a atenção no jogador é o seu porte físico. Endrick é considerado um atacante de muita força, técnica e explosão, e ele deve em breve já integrar a equipe principal alviverde. A bola da vez no Santos é o habilidoso Ângelo Gabriel. Aos 17 anos de idade, o jogador já é muito utilizado entre os titulares do Peixe. Sua posição favorita é pelo lado direito do ataque, e muitos clubes importantes da Europa já têm manifestado interesse na sua contratação. O Botafogo também tem uma grande joia no seu elenco. O jovem Matheus Nascimento tem um grande potencial para se tornar um dos principais atacantes do futebol brasileiro no futuro. Ele é constantemente convocado para a seleção de base do Brasil e nesse ano de 2022 já participou diretamente de 10 gols da equipe alvinegra. Outro atacante para ficar de olho aqui no Brasil é Marcos Leonardo. Mesmo com a fase instável no Santos na atual temporada, o jogador tem sido com folga o artilheiro da equipe no ano. Vale destacar que Marcos Leonardo chegou ao Santos com apenas 11 anos de idade, e seus números na base sempre foram bem expressivos. Com 20 anos, nós temos o meia Reinier. O jogador surgiu muito bem no Flamengo e no começo de 2020 foi vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros. Por conta da concorrência no clube merengue, Reinier tem sido emprestado para outras equipes da Europa para adquirir mais experiência. Um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Real Madrid na última Liga dos Campeões foi o atacante Rodrigo. Mesmo não sendo o titular absoluto, o brasileiro marcou gols importantíssimos contra o Chelsea e o Manchester City. A expectativa é de que Rodrigo tenha ainda mais minutos em campo nessa temporada. Se Rodrigo foi uma peça importante no elenco do Real Madrid, dá para dizer que Vinícius Júnior foi um dos protagonistas da equipe. Além de ter melhorado sua média de gols, o brasileiro participou com um número altíssimo de assistências, na maioria das vezes para o atacante Karim Benzema. Para coroar a sua grande temporada, Vinícius também foi o autor do gol do título da Liga dos Campeões na final contra o Liverpool. Ainda em Madrid, nós temos Matheus Cunha com destaque nos 23 anos. O jogador defende o rival dos merengues, o Atlético de Madrid. Matheus foi contratado no ano passado e tem boas chances de disputar a Copa do Mundo pela seleção. A expectativa é que ele ganhe mais minutos no Atlético nessa nova temporada, principalmente após a saída do atacante Luis Soares. Recheado de jogadores brasileiros no seu elenco, o Real Madrid também conta com o zagueiro Éder Militão. Na maior parte da temporada, o defensor teve boas atuações e por isso foi titular da equipe ao lado de Davi Alaba. Militão foi revelado pelo São Paulo e é nome certo para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Aos 25 anos, nós temos Gabriel Jesus como principal jogador. Apesar das críticas recorrentes na seleção brasileira pela falta de gols, o atacante tem total confiança do técnico Tite. Nessa janela de transferências, Gabriel optou por trocar o Manchester City pelo Arsenal. Muito provavelmente ele terá mais espaço entre os titulares no clube londrino. Com 26 anos, a melhor opção é o ponta Everton Cebolinha. Revelado pelo Grêmio, o jogador foi negociado com o Benfica por 20 milhões de euros em 2020. Mas após 2 temporadas discretas, Everton voltou ao futebol brasileiro no mês passado, dessa vez para defender o Flamengo.
dos melhores jogadores em atividade aqui no Brasil é o meia Rafael Veiga. A fase do jogador é tão boa que muita gente o pediu nas convocações recentes da seleção brasileira. Rafael foi protagonista em muitos títulos conquistados pelo Palmeiras nesses últimos anos, marcando gols especialmente nas finais desses campeonatos. Aos 28 anos, o zagueiro Marquinhos está consolidado no PSG. Ele chegou ao clube francês em 2013 e foi muito regular na maioria das partidas desde então. Por conta das suas grandes atuações, Marquinhos também passou a figurar entre os titulares da seleção brasileira. O destaque nos 29 anos é o goleiro Alisson, titular do Liverpool e da seleção brasileira. O jogador tem passado muita segurança nessas últimas temporadas e por isso não há dúvida de que ele será o camisa 1 do Brasil na Copa. Pelo Liverpool, Alisson também tem uma trajetória vencedora, tanto que já faturou os títulos do Mundial, da Champions e da Premier League. Em 2022, o craque Neymar completou 30 anos de idade. Sua última temporada no PSG não foi das melhores, já que ele sofreu muito com as contusões. Pela seleção brasileira, Neymar terá mais uma oportunidade de conduzir a equipe rumo ao hexacampeonato mundial no Catar. O atacante Bruno Henrique aparece como melhor opção nos 31 anos de idade. O jogador foi uma das peças mais importantes do Flamengo nesses últimos anos e por isso é muito querido entre os torcedores rubro-negros. Apesar de ser destaque no futebol brasileiro, Bruno sofreu uma grave contusão e sua previsão de volta é só na temporada que vem. Outro jogador interessante que atua pelos lados do campo no futebol brasileiro é o ponta Keno. O jogador teve uma ótima passagem pelo Palmeiras e vem repetindo grandes atuações também com a camisa do Galo. Vale lembrar que Keno foi autor de 2 gols na decisão da Copa do Brasil no ano passado e também no jogo do título do Brasileirão diante do Bahia. Depois de uma passagem de sucesso no futebol inglês, o ponta Willian retornou ao Corinthians no ano passado. É bem verdade que o jogador andou perdendo algumas partidas por problemas físicos, mas mostrou muita qualidade enquanto esteve em campo pelo timão. O Willian está com 33 anos e defendeu o Brasil em 2 Copas do Mundo. Muita gente acredita que o Everton é o melhor goleiro em atividade aqui no Brasil. Isso se confirma também na seleção brasileira, onde ele é a terceira opção, atrás apenas de Alisson e Ederson, que atua na Premier League. Aos 34 anos, o Everton já escreveu seu nome na história do Palmeiras. Pelo clube alviverde, o goleiro conquistou até agora 7 títulos. O principal jogador em atividade no Brasil é o atacante Hulk. Mesmo aos 35 anos de idade, o jogador tem apresentado um nível muito acima da média com a camisa do Atlético Mineiro. Boa parte da imprensa e dos torcedores acreditam que Hulk poderia ser uma opção válida entre os 26 convocados para a Copa do Mundo no Catar. O destaque aos 36 anos é o lateral direito Rafinha. Durante boa parte da sua carreira, o jogador atuou pelo Bayern de Munique, onde foi muito vitorioso. Seu retorno ao futebol brasileiro também foi marcante, já que ele fez parte da equipe multicampeã do Flamengo. Após rápidas passagens por Olympiacos e Grêmio, Rafinha acertou com o São Paulo no início desse ano. O zagueiro Thiago Silva foi, sem dúvidas, um dos principais defensores da última década. Ele teve um desempenho fantástico por onde passou e sua idade avançada não parece ser um problema. Depois de tentativas frustradas com o PSG na Liga dos Campeões, Thiago teve a oportunidade de vencer o torneio pela primeira vez logo na sua primeira temporada com o Chelsea no ano passado. Outro zagueiro veterano que atua no futebol europeu é o baiano Dante. Desde a sua saída do Juventude em 2004, o defensor fez toda a sua carreira na Bélgica, na Alemanha e na França. Dante também defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014, mas acabou ficando um pouco marcado por ter sido titular na semifinal diante dos alemães.
Considerado um dos melhores laterais direitos de todos os tempos, Daniel Alves é o destaque nos 39 anos. O lateral fez história no Barcelona e também defendeu outros clubes importantes no Brasil e na Europa. Daniel também carrega um recorde muito interessante. Ele é o jogador com mais títulos conquistados na história do futebol. Para fechar a lista, nós separamos o goleiro Fábio como destaque nos 40 anos ou mais. Entre 2005 a 2021, o jogador defendeu o Cruzeiro em mais de 900 partidas. Para a atual temporada, Fábio foi contratado pelo Fluminense e tem feito grandes jogos no Brasileiro e na Copa do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!